Será se realmente você precisa colocar o dobro do seu peso para você conseguir hipertrofiar as suas pernas, o seu glúteo, seja o que for? Será que você precisa dobrar a tua carga para que isso aconteça? Bom, bora lá. Isso é uma dúvida que eu recebo de muitas meninas aqui. E aí eu quero explicar para vocês aqui na prática como funciona a relação carga, tá? Para vocês tirarem isso de uma vez por todas na cabeça de vocês. Então, bora lá. Muitas pessoas, muitas alunas chegam até mim e falam assim: ai, Amanda, mas eu já vi profissionais falando que, por exemplo, na elevação pélvica, eu preciso colocar o dobro do meu peso para que eu consiga, de fato, ali estimular a minha musculatura do glúteo, para que eu consiga desenvolver o meu glúteo. Então, vamos lá, vamos ser bem práticas aqui. Se você não tem força o suficiente na musculatura do teu glúteo, para você fazer o movimento básico, o movimento normal, aonde você consiga ter um trabalho neuromuscular e um trabalho onde consciência corporal, onde você consiga estimular somente a tua musculatura alta, se você não tem esse trabalho, essa força ali naquele músculo, como que você vai conseguir aumentar e dobrar a tua carga? Isso fica super inviável. Então vamos supor que aqui esteja, a carga bem maior aqui, obviamente, do meu peso. Claro que não é 40 quilos, né? Então, eu botaria o quê? 60 quilos aqui de cada lado. Vamos supor que eu botaria 60 quilos aqui de cada lado. Se o meu glúteo, ele não tem força o suficiente para sustentar esses 100 quilos, o que ia acontecer aqui durante o movimento? Ao invés de eu fazer um movimento completo com o meu glúteo, onde eu tenho que descer bem e subir tudo, eu ia fazer movimentos assim, parciais, mais curtos. Por quê? O meu glúteo, ele não teria a força suficiente para descer completamente, aumentando o ângulo de movimento e subindo, mantendo aquele pico de contração lá em cima. Então, ao invés de eu fazer esse movimento aqui, completo, onde eu desço tudo e subo tudo, esmagando meu glúteo aqui em cima, eu faço um movimento o quê? Mais curto, mais parcial. E aí que tá a pergunta-chave. O que é mais importante? A amplitude ou a carga? Se o seu glúteo, ele não consegue, com a carga que tá aqui, manter essa boa amplitude de movimento, essa grande amplitude de movimento, não adianta você querer entupir o aparelho de carga, porque assim você não vai conseguir recrutar o tanto de fibras musculares que você recrutaria se você tivesse com uma carga menor, uma carga mais reduzida, e aí sim você conseguiria recrutar mais fibras musculares e, consequentemente, exigir mais ainda do teu músculo-alvo. Então, qual é a ideia aqui? A ideia não é você, tira isso da sua cabeça, você ter que dobrar a carga de um aparelho, sendo que você não tem força suficiente nesse músculo para aguentar a carga que está sendo imposta ali. Então, a ideia é que você coloque uma carga em que você saia da tua zona de conforto. Então, vamos supor que aqui na elevação pélvica esteja pedindo 10 repetições. Lembra da margem de erro que eu sempre falo com vocês? 2 para menos e 2 para mais. Então aí você teria entre 8 a 12 repetições para fazer. Não necessariamente você precisaria fazer 10 repetições cravadas. Você teria essa margem de erro. E aí você tem que chegar nessa margem de erro numa zona de desconforto. Na última, você já tem que estar com aquela sensação aqui, de quase não conseguir subir, fazendo aquela força extra aqui, de não conseguir subir. E aí, somente o músculo do glúteo, ele trabalha. Por quê? Vou contar o que acontece comigo. Se eu coloco uma carga muito alta aqui na elevação pélvica, eu não consigo ativar o meu glúteo da forma que eu deveria ativar. Eu não ativo da mesma forma que eu ativaria se eu tivesse com uma carga mais reduzida. Então, com 40 quilos de cada lado, eu sinto muito mais o meu glúteo do que com 100 quilos de cada lado. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é sempre a gente preservar a técnica, a amplitude e, por fim, a carga. Isso é uma pirâmide que eu chamo pirâmide do sucesso, que eu falo para minhas alunas dentro do programa Mulher Fitness. Primeiro, você prioriza sempre a tua técnica, como você está realizando o movimento. Depois, a amplitude do teu movimento, ela tem que ser maior. Quanto maior a amplitude, mais você exige do músculo. E por fim, você pensa na sua carga. Porque se você coloca uma carga alta que está reduzindo a tua amplitude e prejudicando na tua técnica de movimento, onde você começa a roubar com outras partes do corpo, na elevação pélvica mesmo, eu vejo muita gente que sente o quê? A perna, sente a lombar. Por quê? O glúteo, ele não tem a força suficiente para levantar aquela carga que está sendo imposta. E aí, o que acontece? Você começa a roubar com outras partes do seu corpo, como, por exemplo, a tua lombar ou a tua perna. É difícil alguém chegar na elevação pélvica e já sentir de cara ali o glúteo. Não sente, sente outras partes do corpo. Porque a carga está elevada. E muitas pessoas se condicionam a isso. Precisa colocar o dobro do meu peso ali em relação à carga para eu conseguir estimular o meu músculo. Só que esquece do ponto importante. Se seu músculo ele não tem força para sustentar aquela carga que está sendo imposta, você não vai sentir o glúteo do mesmo jeito. Então a ideia é técnica, amplitude e carga. Então, colocou aqui os pés da forma certinha, mais a largura do quadril.
Abriu aqui a sua perna, ponta do pé apontada pra fora. Por quê, gente? A abdução, ela ajuda a estimular mais o glúteo. E eu vejo umas pessoas fazendo a elevação pélvica com a perna mais aqui, mais fechada. Cara, se tu quer estimular o seu glúteo, você tem que abrir mais a base. Quando a gente quer estimular mais o glúteo no agachamento sumô, o que a gente faz do agachamento tradicional? A gente quer dar uma ênfase no agachamento tradicional no nosso quê? No nosso quadríceps, né? Então a gente faz o que com a base? A gente mantém a nossa base um pouco mais fechada. Se a gente quer estimular mais o nosso glúteo, o que a gente faz? O agachamento sumô, que é com a base muito mais aberta. Pés apontados para fora e joelho apontado para fora. Então, por quê? Qual diferença seria eu fazer a elevação pélvica aqui com a base mais fechada? Se, para estimular mais o meu glúteo, eu preciso manter a base mais aberta, forçando uma abdução. Quando eu gero essa abdução, que é onde eu forço aqui, né, os meus joelhos para fora, essa abdução que é mini band ajuda muito, por isso que eu gosto de utilizar a mini band tanto aqui na elevação pélvica ou até mesmo no agachamento sumô, para ajudar a tracionar, a forçar o meu joelho para fora, gerando essa abdução. Esse estímulo de abdução vai ajudar a gerar mais tensão muscular no glúteo. Então é importante que fazendo a elevação pélvica não é para você colocar o pé paralelo. Eu te expliquei agora aqui na prática. Não é para fazer pé paralelo. Eu quero que você abra as suas pernas mais da largura do seu quadril. O pé é levemente apontado para fora e o joelho, ele acompanha essa linha do pé. E aí você realiza o movimento com essa força aqui de abdução. Se quiser, você ainda coloca uma mini band acima do seu joelho para te ajudar o quê? A tracionar ainda mais o teu glúteo, beleza? Então aí sim, você vai subir completamente o movimento, esmaga o seu glúteo aqui em cima e aí você tem que descer controlando a força do teu movimento também pelo glúteo. Não é para você descer de uma forma sem cadência ou descoordenada. Isso serve para qualquer exercício, gente. Eu tô dando um exemplo da elevação pélvica aqui em relação à carga, em relação à amplitude, mas serve para qualquer exercício. Toda fase concêntrica e fase excêntrica, elas devem ser controladas. Então a fase concêntrica é a fase que você tá fazendo a força ali com a tua musculatura, e a fase excêntrica é aquela fase que você tá relaxando a tua musculatura, digamos assim. Só que não é para você relaxar para onde você chegar e cair aqui. Não, você tem que vir, ó, controlando o movimento aqui, ó, sustentando essa carga que está imposta aqui em cima de você. Então esse controle de movimento, ele é muito importante. Então sempre controla o teu movimento na subida e sempre controla o teu movimento na descida. E lembra a carga não é o ponto principal para você ganhar massa muscular. Primeiro você precisa de técnica, depois amplitude, depois de outras diversas variáveis que vão interferir diretamente na tua carga, com estímulos, variações, enfim, que vão interferir diretamente. Uma coisa é você fazer uma série de 3 de 10. Outra coisa é você usar um estímulo de isometria, bombear, parar 2 segundinhos, voltar, aonde você faz uma super série e aí você não consegue utilizar a mesma carga de 3 de 10. Então a carga é a parte, é o último ponto, digamos, ali em que você tem que se preocupar. Pensa nos estímulos, nas variações, na amplitude, na técnica e aí sim você coloca uma carga adequada pela quantidade de repetição que está sendo pedida, pela quantidade de série que está sendo pedida e também de acordo com a tua técnica e a tua amplitude. Tá prejudicando a técnica, tá prejudicando a amplitude? Opa, reduz a carga que tá pesada. Entendeu agora, criatura do céu? Então, gente, isso aqui, esse vídeo eu quis fazer exatamente para tirar da cabeça de vocês, porque muita gente acha que para ter resultado precisa colocar muita carga. E eu vejo pessoas entupindo o aparelho de carga e não conseguindo fazer da forma correta o exercício. E aí acaba não tendo resultado, se frustra e ganha uma lesão de presente. Então, a ideia é você fazer sempre da forma correta, da forma certa. Beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Me diz aqui se algum professor já te disse alguma vez que você precisaria dobrar de carga na elevação pélvica para você conseguir ter um resultado maneiro aí. Dobrar a carga em relação ao teu peso, né? Ser o dobro ali do teu peso. Me diz pra eu ver aí se tá fazendo sentido com o que eu tô falando. Beleza? E não esquece de deixar o seu like pro nosso canal, ó, subir cada vez mais. Um beijo e gratidão por tudo.